Saudações. Eu quero falar agora sobre um assunto que pode parecer meio árido, mas que na verdade é muito importante. Diz respeito ao neoliberalismo e como ele, ao invés de ser uma ferramenta, uma propaganda para o capitalismo, é um difusor da ruína do sistema. Vamos explicar. O capitalismo, na sua concepção original clássica, ele é um modo de produção em que uma classe social, detentora dos meios de produção, a burguesia, separa esses meios de produção das forças produtivas, que são os trabalhadores, através de mecanismos de alienação e formas jurídicas ideológicas, certo? Que mantém essa separação entre trabalhador e meio de produção, repito, e o controle dos meios de produção pela classe burguesa. Em última instância, o capitalismo é um sistema de alocação de recursos pela qual o excedente é captado pela burguesia. Isso é capitalismo. Mas o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo, ele é um pouco diferente disso. O que é que o neoliberalismo financista deseja? Ele deseja a produção de mais capital. Esse capital é cooptado pela classe financista. E um negócio interessante é que quando a gente fala do capital financeiro, a gente não está falando de produção, mas de dívida. Então, enquanto o capitalismo clássico se alimenta do excedente produtivo, o capitalismo financista, o neoliberalismo, se alimenta de dívida. Repare que o neoliberalismo endivida as sociedades, endivida os estados nacionais, endivida as pessoas. Certo? O capitalismo financista cria dívida para escravizar por essa dívida. Então isso é interessante porque, em última instância, não é muito diferente do que se fazia no Império Romano, o escravismo. E ao solidificar, ao cristalizar as posições sociais, ele acaba também não sendo muito diferente do feudalismo, onde as posições sociais das pessoas, de fato, estavam cristalizadas através de estamentos. Não tem muita diferença formal, tem, mas não tem muita diferença prática entre o senhor feudal e o bilionário. Qual que é a chance de uma pessoa comum se tornar, na época, né, do medievo europeu, um senhor feudal? Era quase nula. O mesmo se aplica aos bilionários. Os bilionários são os novos senhores feudais do mundo. Na verdade, 9 famílias de bilionários controlam mais da metade da riqueza desse planeta. Veja no Brasil. Algumas poucas dezenas de bilionários têm mais dinheiro do que os 200 milhões de brasileiros mais pobres. E o interessante é que a classe média não compreende isso. Certo? Vamos pensar o seguinte. Alguém que tem um patrimônio de R$1 milhão, bom, eu sou um milionário, né? Pergunta é, com um patrimônio de R$1 milhão, dá para você e sua família viver a vida inteira sem trabalhar? Não dá. Agora, com um patrimônio de 1 bilhão, dá. Certo? É essa que é a questão. Então, a distância, é só fazer as contas. Quanto um milionário está de um sem-teto e quanto um milionário está de um bilionário? Vamos dizer que o pobre infeliz sem teto, entre esmola e tudo mais, ganha R$400 por mês. Então, o milionário está a R$999.600 de um sem teto. Mas quanto um milionário está de 1 bilhão? Ele está a R$999 milhões de um bilionário. Então ele está muito, mas muito mais perto de um mendigo do que de um bilionário. É só a gente imaginar 1.000 centímetros. 1.000 centímetros são 10 metros. Imagina uma coluna de 10 metros de altura. No chão está o sem-teto. A 10 metros de altura está o bilionário. A 1 centímetro de altura está o milionário. Então o milionário está muito, muito, muito mais perto do trabalhador, do lumpenproletariado, né, do mendigo,
do que do bilionário. Mas, no entanto, o milionário acha que os interesses dele e do bilionário são os mesmos. E praticamente em qualquer lugar do mundo a classe média é assim. Ela se julga um quase bilionário. Mas no limite ele é como se fosse aquele cachorro, sabe? Cachorro de um bilionário. Pode até entrar na casa, mas dorme fora. Quase como se fosse um sem-teto. E é isso. Mas os milionários, né, a classe média, eles por alguma razão conseguiram incorporar o espírito do bilionário. Tipo, eles têm tudo de um bilionário, menos o dinheiro. Certo? E essas pessoas, os milionários, elas também vivem para o consumo. Se você vive para o consumo, você não é um investidor em potencial, você não é um capitalista. Então, você tem uma loja, a pessoa tem uma fazendinha, a pessoa tem uma fabricazinha, olha, ela não é necessariamente um burguês. Não, no sentido clássico. Vamos reservar o termo burguês aos capitalistas, que de fato detêm o controle dos meios de produção. E aí a gente volta no assunto do início, quer dizer que o neoliberalismo não é bem o capitalista, porque o capitalista investe e ele quer a produção. O neoliberal não está interessado em produção. O neoliberal quer capital. E como o neoliberal consegue esse capital? Dívida. Certo? Dívida. Ele é um empréstimo bancário, é um ótimo exemplo de como você endivida uma população inteira. Emprestando para os estados nacionais, você endivida os estados nacionais. É incrível que muita gente não tenha se dado conta do que é, por exemplo, a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa pelo qual o Estado, ou seja, o governo, remunera os investidores. Então, se nós temos uma taxa Selic de 14% ao ano, quer dizer que cada R$100 que um financista jogar nas mãos do Tesouro Nacional, no fim do ano vai se transformar em R$114. Mas quem paga esses R$14 de diferença? Adivinha? Os trabalhadores, a classe média, na forma dos impostos. Então, usa-se o dinheiro dos impostos para encher o fiofó dos financistas, é aquilo que a Miriam Porcão chama de o mercado de dinheiro. E isso não é capitalismo, porque não está sendo absolutamente produzindo nada. Quando você fala em investimento imobiliário, é a mesmíssima coisa. Você está produzindo uma dívida imobiliária, uma hipoteca, e não raro um aluguel. Certo? Você não está efetivamente produzindo muita coisa. Apenas uma parte pequena do dinheiro vai ser utilizado para fazer um empreendimento de construção civil. A maior parte da rentabilidade, do lucro do setor imobiliário é exatamente o empréstimo. Então, a civilização neoliberal é a civilização do empréstimo, que escraviza pela dívida, tanto as pessoas quanto os estados nacionais. E é nesse sentido que eu falo que o liberalismo não é necessariamente o capitalismo, mas é uma fase dele que vai levá-lo inevitavelmente até a ruína. É exatamente a fase que nós estamos, é exatamente a fase pelo qual os Estados Unidos estão travando uma luta existencial na Ucrânia contra a Rússia e estão tentando cravar uma em Taiwan contra a China. E, se possível, no Oriente Médio, contra o Irã. Mas se os Estados Unidos não estão conseguindo vencer uma guerra de uma frente, não será uma guerra de 3 frentes que eles vencerão. Então é basicamente o fim que eles estão tentando adiar, a meu ver, inutilmente.